As colorações capilares, ok? Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite a todos. Lorde Capelli aqui com vocês. Todos são bem-vindos à nossa live. Nós estamos transmitindo agora pelo Facebook, estamos transmitindo pelo YouTube e também aqui pelo Instagram, que é a nossa plataforma principal, tá ok? Nós vamos hoje estar falando sobre um tema muito importante, que é justamente sobre se há pigmentos nas colorações capilares, ok? Deixa eu adicionar aqui minha amiga Shirley, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu procurar aqui. Nós vamos estar fazendo. Tá aqui, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Cadê minha amiga Shirley? Mandei o convite para a Shirley. Deu certo aí, Shirlei? Acho que deu. Eu enviei. Nós vamos falar então sobre esse tema super importante, que são se há pigmentos nas colorações capilares. Eu tenho hoje aqui para participar comigo a nossa convidada especial. Eu estou aqui na Europa, mas em Portugal, e nós temos nossa grande amiga ali que trabalha também na área da colorimetria, nossa amiga Shirley Stock, que está na Espanha, ok? E aqui, Shirley, boa noite, Deus abençoe, está presente aí para o povo. Eu estou transmitindo também aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Então, o pessoal do Facebook e do YouTube, eles não estão te vendo, tá ok? Então, vamos só ouvir a sua voz. Fala alguma coisa. Boa noite, me escutam? Sim? Deu pra ouvir, ótimo, tá ótimo. Boa noite família, boa noite amigos, boa noite companheiros de trabalho que vejo aí. E nada, é um prazer enorme estar aqui nessa live com o professor Lorde Capelli. Espero estar à altura e poder colaborar com todos vocês. Me chamo Cirlei, sou aqui de Madrid, né, da Espanha, sou cabeleireira, também entrando na área da educação agora. E nada. Muito bom, muito bom. É isso aí. E a Shirley, ela é uma pessoa que é muito estudiosa, sempre procurando novas informações, sempre procurando novos entendimentos. E é uma pessoa que nós admiramos muito, nós nos conhecemos aí há algum tempo, né, Shirley? Eu tive a honra de conhecê-la e estamos aí meditando, trocando ideias, e é um prazer sempre estarmos aí juntos. E eu estou dizendo aqui à nossa audiência, Chile, que nós estamos transmitindo pelo YouTube, embora o YouTube aqui parece que deu algum probleminha, não sei se a transmissão está saindo, na minha tela aqui não está aparecendo. O pessoal aqui do Facebook também nós estamos transmitindo, no Cadezão Multiver, né, vamos só ouvir a sua voz, e aqui no Instagram, que é a nossa plataforma principal aqui que nós estamos transmitindo. Nós estamos falando que o nosso objetivo hoje é falar sobre um tema que é um pouco polêmico dentro da colorimetria, que é justamente se há pigmentos nas colorações capilares, ok? Então, nós vamos estar aqui abordando um pouco esse tema e eu espero que nessa uma hora que nós temos aqui, nós possamos estar tirando essa dúvida e vocês possam entender muito bem do que se trata. Recapitulando, aí no Brasil, são agora 7 horas e 14 minutos, aqui em Portugal são 23 horas e 14 minutos, e lá na Espanha, onde a Chile está, é meia-noite e 14 minutos, ok? Então, eu e a Chile, se caso nós tivermos um bocejo, vocês não reparem não, porque a Chile já está no dia 26, né? Eu não cheguei no dia 26 ainda, mas a Chile já está no dia 26. Então, mas é um horário, né, Chile, que nós encontramos, porque nós sabemos que o nosso público, a maioria deles é do Brasil. Embora nós tenhamos públicos, né, Chile, em todos os lugares aí da Terra, mas a maioria é do Brasil. Então, nós escolhemos esse horário, que é um horário mais confortável para vocês que estão aí, tá ok? Embora eu e a Chile fiquem quase dormindo aqui. Maravilha, maravilha. Então, todos são bem-vindos. Nós pedimos que você que está chegando aqui na live, que você possa compartilhá-la, tá ok? Tem um aviãozinho aqui, ó, bem embaixo tem um aviãozinho. Clica aí no aviãozinho e manda para o seu amigo que gosta de colorimetria, aquela sua amiga cabeleireira que gosta sobre os temas de colorimetria, que provavelmente ela vai gostar muito das informações que nós vamos estar dando a vocês aqui. Vocês não reparem que às vezes eu abaixo a cabeça, é porque eu estou vendo o pessoal aqui do Facebook, ok? O pessoal do Facebook, às vezes eu levanto a cabeça, porque eu estou vendo o pessoal aqui do Instagram, tá ok? O pessoal do YouTube, acho que não sei se deu certo. Aqui na minha tela do YouTube não está funcionando, não sei. Mas é isso aí. A vida ao vivo é assim mesmo, tá ok?
Maravilha, maravilha. Boa noite a todos. A gente não consegue dar boa noite 100% a todo mundo, né? Eu estou vendo aqui, ó, deixa eu ver, cadê? A Adriana, a Dalva, a Mari, quem mais? A Neura, a Rose, a Isa, quem mais? A Ju, o Elias, o Rodrigo e tudo mais, um monte de gente aí, que todos são bem-vindas em nossa live, tá ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Shirley, minha querida, nós vamos então começar as perguntas. Nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas, mas nós vamos estar fazendo uma exposição inicial para que vocês possam entender essa questão aí, tá ok? Então, a Shirley começa. Tem alguma pergunta específica, Shirley, para nós abordarmos esse importante tema da colorimetria? Professor, nada mais, nada menos que umas 500 perguntinhas para hoje, tá? Você vira nos 30 aí. Nada. Um bocadinho. Nada, como o senhor sabe, né? Hoje em dia nós não somos mais, nós cabeleireiros não somos mais meros aplicadores de produtos. Nós temos, cada vez estamos estudando mais e queremos respostas verdadeiras, queremos respostas científicas. Sim, isso é importante. Nada melhor, nada menos que o senhor responder essas respostas. Então, vamos lá. Primeira perguntinha da noite, do dia. Eu escolhi aqui. Vamos lá. Professor, qual a diferença entre pigmento e corante? Ok, então vamos lá. Que é uma parte da resposta da nossa live de hoje. Que o tema da live de hoje, para você que chegou, é se há pigmentos nas colorações capilares, na tintura capilar. Ok? Shirley, antes de eu responder essa pergunta, deixa eu dar um esclarecimento. Alguém pode ter estranhado que nós falamos tintura capilar e não coloração capilar, não é? E de repente alguém ouviu esse termo e pensou assim, ó, esse termo está errado, não é? Porque tintura é de parede, e cabelo a gente faz coloração. Na realidade, não, ok? Na realidade, não. E antes de eu falar sobre isso, eu me apresentar. Quem não me conhece aí, quem está chegando, eu sou Dodi Capelli. Eu sou cientista capilar, tricologista, cosmético industrial e trabalho também na área de farmácia. E também sou profissional de beleza cabeleireiro há 22 anos. Trabalho nessa área e trabalhamos também na área de tricologia biomolecular e também da terapia capilar, ok? Então, aquilo que eu vou vos falar aqui, eu falo de conhecimento de causa, ok? Então, não é porque eu ouvi alguém dizer, porque nós fazemos, também trabalhamos na confecção também de produtos cosméticos, de tintura capilar, de descolorantes. Então, nós também ensinamos nessa parte, que é uma parte de conhecimento, ok? Então, vamos lá. Então, na realidade, quando você fala tintura capilar, não é o nome errado, ok, pessoal? Então, quando você ouve alguém falar tintura, não, tintura é de parede, negativo. O que você passa no cabelo, ele é realmente uma tintura. Por quê? Porque tintura é o material que é usado para poder dar cor a alguma coisa, ok? A coloração, na realidade, a coloração, você percebe que no final você tem a palavra ação, né? Cor, são duas palavras, cor e ação, ok? Coloração é cor e ação. É a mesma coisa de oração, ok? Oração é o quê? É o fato de você estar fazendo uma oratória e uma ação de orar. Ok? Então, o que acontece? A coloração, na realidade, é a ação de colorir o cabelo. Então, quando eu pego uma tintura capilar e aplico no cabelo de uma pessoa, eu estou realizando um ato de coloração. Por quê? Porque eu estou colorindo, a ação de colorir os cabelos. Mas essa ação de colorir os cabelos, ela é feita com o quê? Com tinta. Entende? Então, o que é usado é tintura capilar. Agora, como as pessoas popularizaram o nome coloração como sendo o produto em si, então isso pegou e muitas vezes até as próprias empresas colocam no rótulo, na caixinha, coloração capilar. E ficou então esse nome. Mas na realidade o que você está usando é uma tintura, ok? É uma tintura que tem várias formas de ser. Bem, a Shirley fez a pergunta, repete a pergunta, Shirley, gentileza. Qual é a diferença entre corante e pigmento ou pigmento e corante? Ok, então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o quê? Tanto o pigmento como o corante são substâncias químicas
e pode também ser natural, ok? Nem sempre é química, pode ser natural, nem sempre é sintético, né? Pode ser natural também, que tem uma única função. E qual é a função do pigmento e do corante? Dar cor. Eles têm a função de colocar cor em alguma coisa, ok? Essa é a função deles, colorir algo, tanto o pigmento como também o corante. O pigmento e o corante têm a função de colorir alguma coisa, ok? Só que eles podem ser sintetizados, pode ser através de uma reação química, ou eles podem ser obtidos através, dependendo da natureza. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pigmento que é natural, que ele é sintetizado no organismo humano. A melanina, por exemplo. A melanina que você tem na sua pele, a melanina que você tem no seu cabelo, ela não é um corante, ela é um pigmento natural produzido pelo nosso corpo, entende? Porém, esse pigmento, ele pode também ser sintético, ele pode ser produzido numa indústria, através de várias misturas químicas, que eu vou explicar daqui a pouco, que vai obter uma cor. E aí ele vai ser usado para algo específico, ok? Então, tanto o pigmento como a coloração capilar, eles vão ter algumas funções. Eles vão ter que ter algumas questões relacionadas ao que ele vai produzir. Então, eles vão produzir o quê? Cor. Agora, essa cor que vai ser produzida, ela tem que ter uma matiz de cor, que seria a cor em si, verde, azul, amarelo, vermelho, laranja. Ele vai ter que ter a tonalidade, que pode ser mais para claro ou mais para escuro. Ele vai ter que ter a saturação. Saturação tem a ver com a transparência da cor. Ela pode ser compacta ou ela pode ser relativamente transparente. Então, isso é a saturação de cor, é quando você satura as substâncias para que a cor fique sólida ou uma cor mais transparente. E também ela vai ter que ter a reflexão da luz, que seria o que? A luminosidade. Quanto mais ela refletir a luz, mais ela vai ter luminosidade, e quanto menos refletir, mais ela vai ser opaca. Então, essas 4 características são características da formação da cor, quer seja do pigmento, quer seja do corante. Ok. Agora acontece o seguinte: qual seria a diferença específica, né, entre esse pigmento e esse corante? Tá? Pessoal, dá um tchau. Pessoal do Facebook, abraço. Estamos aqui transmitindo pelo Instagram, ok? Se quiser compartilhar aqui com a Chile, venha para o Instagram, ok? Maravilha. Então, qual que é a diferença desse pigmento e desse corante? O pigmento e o corante, eles têm algumas características que são bem diferentes uma das outras, tá? São várias características, na verdade, que eles têm. Dentre as características que o pigmento e o corante têm de diferença, é o quê? É que o pigmento, ele tem que ser resistente aos intempéries. Ou seja, o pigmento, ele tem que ser resistente ao calor, ele tem que ser resistente aos raios solares, ele tem que ser resistente aos oxidantes, ele tem que ser resistente a qualquer tipo de substância, de lixívia, que nós chamamos, que são substâncias alcalinas. Então, o pigmento, ele tem que ter uma característica de resistência, de muita resistência. O corante, por sua vez, ele já vai ter muito menos resistência. O corante, ele vai ser sensível aos raios do sol, ele vai ser sensível ao calor, ele vai ser sensível às lixívias com pH alto, ele vai ser sensível aos oxidantes, entende? E ele vai se degradar facilmente quando ele é submetido a esse meio. O pigmento já não. O pigmento ele é feito para resistir a essas situações, ok? Uma outra característica que você tem muito clara entre o pigmento e o corante é o quê? É que o pigmento, ele não se mistura com o meio. Ou seja, o pigmento, ele vai agir colorindo o local que ele está, ele vai colorir aquele local, porém, ele não vai extravasar daquele local. Ele vai aderir ali e ali ele vai ficar fixo. Isso quer dizer o quê? Que o pigmento não desbota. O pigmento ele não vai ter um desbotamento. Ele vai se misturar no meio, mas não vai sair daquele meio. Por exemplo, se eu tiver algo que tem um pigmento, vou dar só um exemplo, ok? Eu tenho aqui esse controle remoto. Então, digamos que eu esfregue ele numa camisa branca.
pegue uma camisa branca e esfregue esse controle remoto em uma blusa branca. A cor daqui vai passar para meu tecido branco? Não vai. Por quê? Porque isso aqui é colorido com um pigmento, entendeu? Ele não é transferido para o outro lado. Agora, se eu pego, vamos supor, uma caneta, e eu pego essa caneta no mesmo tecido branco e eu começo a riscar essa caneta no meu tecido branco. Vai manchar o meu tecido branco? Ou quero história aqui e derrame aqui, ela vai manchar? Ela vai manchar, por quê? Porque aqui não tem pigmento, aqui tem um corante, entendeu? Aqui eu tenho um corante e aqui eu tenho um pigmento. Então, ou seja, o pigmento, ele coloriu o material. Por que que ele coloriu esse material? Porque ele foi submetido a determinado tipo de situação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O meu primeiro trabalho na indústria foi como colorista. Tá? Eu trabalhava numa indústria que coloria plástico. O nome dela era Tinge Plástico. Tá? Era o nome da empresa. E qual que era a função? Os plásticos chegavam em grânulos transparentes, sem cor alguma, e eu era o colorista. Então, eu ia lá para o laboratório, eu fazia a pesagem e as misturas dos pigmentos em pó. Aqueles pigmentos iam para o reator, aquele plástico chegou em grânulos. Ele caía no reator, ele era derretido no reator, acrescentava-se a ele os pigmentos, que eram pó, ele era batia, depois de todo o outro processo que era feito, ele saía novamente, ele era novamente esticado e cortado e ensacado. Só que aí ele era ensacado como? Verde, amarelo, vermelho, azul, e aí eles era mandado para as empresas que iriam usar aquele plástico para fazer os seus materiais coloridos, entende? Uhum. Então, esse foi o meu primeiro emprego na indústria. Eu tinha 17 anos quando eu entrei nessa indústria. Então, o que acontece? Quando você pega aqui, então, uma caneta, essa caneta, o que acontece? Esse plástico que você está vendo na caneta, ele foi colorido com pigmento. Isso não é um corante, isso é um pigmento. Como eu falei a vocês, se eu esfregar ele em qualquer lugar, se eu pegar essa tampinha de caneta e jogar dentro de um pó descolorante e deixar dentro de um pó descolorante um dia, e depois eu for tirar a tampinha da caneta, ela vai estar exatamente igual. Ela não vai ter nenhuma alteração. A cor não vai desbotar. Por quê? Porque isso é um pigmento. Ele é resistente, ele não se mistura com o meio e ele também tem uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco. Se eu pegar a tinta que está aqui dentro, ok? A tinta que está aqui dentro, ó, e eu soprar essa tinta no mesmo pó descolorante, essa tinta que está aqui, ela vai se dissolver, ela vai desaparecer. Por quê? Porque aqui tem corante, aqui não tem pigmento. Aqui dentro tem um corante que faz com que você tenha a tinta. Então você percebe que o pigmento, ele é feito justamente o quê? Para ter resistência nos materiais. E o corante, ele já tem, ele é mais frágil, porém, como o pigmento ele é insolúvel, o pigmento ele não se mistura com a água, o corante, por sua vez, ele já é diluído em líquido. Ele se dilui e ele se espalha, entende? Então, a indústria ela vai usar o pigmento em materiais que não podem ter desbotamento, em materiais que têm que ter uma cor resistente ao que eu falei anteriormente, calor, pressão, chuva, lixívia, oxidantes. O corante, ele já é mais sensível, porque ele é feito para pigmentar, aliás, para colorir outras superfícies. O pigmento você usa num tipo de superfície e o corante você usa em outro tipo de superfície. Então, se eu for resumir aqui para vocês, o pigmento, ele é extremamente resistente, o pigmento, ele não se mistura com o meio e o pigmento é insolúvel, ele não dilui em água. O corante, ele ali já é mais sensível, o corante, ele se mistura com o meio, ele desbota, ele mancha, e o corante, ele é dissolvido em água, ele se mistura em água. Então, essas são as três principais diferenças que eu poderia colocar aqui para vocês. Não tem só essa, tem outras diferenças também, mas para a live não vai dar tempo, né? Eu vou colocar essa questão para que vocês entendam. Então, corante e pigmento dão cor? Dão cor.
eles são iguais, total e completamente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. Eles dão cor, mas são substâncias total e completamente diferentes. Vamos continuar aqui, Chile, o nosso exercício, tá ok? Então, observe bem. Eu falei que o corante, o pigmento, ele é usado em superfícies que não podem ter desbotamento. E que o corante é usado em superfícies, geralmente superfícies que tem uma parte até orgânica, vamos dizer assim. Não tem que ser só isso. Então vamos, Chile, para o exercício, tá ok? Viu, Chile? Você vamos para o exercício. Não. Chile, então vamos lá. Esse controle remoto, ele tem cor. Essa cor dele foi dada por pigmento ou por corante? Pigmento. Por pigmento, maravilha. Essa caneca que eu tenho, ela tem cor. Essa cor dela foi feita com pigmento ou com corante? Pigmento. Pigmento. Vamos lá. Esse meu pegadorzinho aqui de roupa, ó, ele foi colorido com pigmento ou com corante? Pigmento, porque não passa Pigmento. outro meio, né? Essa piranha, essa garra, ela foi feita com pigmento ou corante? Pigmento. Pigmento, ok. Vamos lá. Essa embalagem do produto, ela foi feita com pigmento ou com corante? Ó, a galera tá respondendo aí, ó, Elisa, pigmento. Pigmento, exatamente. Vamos lá. Esse potezinho, ele foi feito com pigmento ou corante? Pigmento. Pigmento. O seu carro, a cor dele foi feita com pigmento ou com corante? Pigmento. Com pigmento. A sua televisão, a cor que ela tem, não a imagem, né? Mas a caixa dela, foi feita com pigmento ou corante? A caixa, pigmento. Essa coloração aqui, ó, ou tintura, essa caixa da tintura, a caixa, ela foi feita com corante ou pigmento? Pigmento. Pigmento. Então, o que acontece? Tá? Então, vocês vão percebendo que esses materiais todos que vocês conhecem, aqui, o carregador de celular, isso aqui é pigmento ou corante? Ó, a Neide respondeu pigmento. Pigmento, exatamente, é um pigmento. Então, o que acontece? Vocês vão percebendo quais são os materiais que os pigmentos, que são usados, os pigmentos, são materiais que a cor não pode desbotar, a cor não pode, ela tem que ser uma cor resistente, embora, logicamente, se ela é submetida a uma fonte de agressão por muito e muito tempo, por exemplo, pega um carro de 1990, que foi deixado durante 30 anos na chuva e no sol, na chuva e no sol, na chuva e no sol, você vai ter ali uma degradação da sua tintura, logicamente, porque foram 30 anos ali exposto ao sol e chuva. Mas se ele ficar ali 5 anos, 10 anos, não vai acontecer isso. Compreende? Você não vai comprar um carro 2010 com a tintura queimada. Difícil. Por quê? Porque é pouco tempo, ela é muito resistente. Ok? Ela é muito resistente. Chile, agora nós vamos continuar nosso exercício. Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui um copinho com água, ó. Um copinho com água, pessoal do Facebook, um copinho com água. Eu tenho aqui um esmalte, Chile. Um esmalte, olha só. Olha o esmalte aqui, bonitinho, né? Esse esmalte aqui, ele é um pigmento ou ele é um corante? Imagina como que o esmalte, a resistência que o esmalte tem que ter. Ele é um pigmento ou um corante? Maurício, vamos, responde aí. Olha só o que acontece aqui. Ó, eu vou pingar na água. Ai, rapaz, pinga. Pingou. Olha lá. Muito bem. Olha lá. É um corante. Olha. Bem, muito bem. Ele deu uma misturada, né? Só que, deixa eu pegar aqui, ó. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Estou tentando pingar aqui. Espera um pouquinho. Ó, na realidade, é porque eu misturei ele demais, tá, Chico? Olha lá, ó. É que ele deu a primeira misturada, é porque eu já tinha pingado aqui. Ó. Mas, ó, o que aconteceu aí? Ele ficou parado? Uhum. Dá para ver aí? Sim. Ó, o pessoal do Facebook. Ó, ele ficou parado. Dá para ver? Sim. Olha lá.
Logicamente, se eu mexer muito forte nele, ele vai espalhar, mas ele vai espalhar por cima. Ó. Você vai perceber que aqui na água não tem nada, tá vendo? Consegue ver? Ó, aqui a água está limpa. Entendi. Sim. Ele só espalhou por cima, ele não misturou com a água. Ó, tá lá. Deixa eu virar aqui para não cair no computador, para não pegar fogo. Dá para ver, né? A bolinha? Olha lá. Então, o que aconteceu? É pigmento ou corante? É pigmento. É pigmento, entendeu? Então, o que acontece? Ele, na verdade, não misturou com a água. Ele ficou em cima. Ele criou uma películazinha aqui por cima, mas aqui ele não misturou. Por quê? Porque, por quê? Porque o esmalte tem que ser resistente à água. Ele não pode se misturar com a água. Porque então você faz as suas unhas, você lavar a primeira louça que você lavou, acabou. O esmalte ia derreter todo. Mas não, ele demora. O esmalte, ele descasca, não é verdade? Ele vai descascar, sim, mas ele não vai sair da unha. Agora, vamos lá, ó, a mesma unha. Eu vou pegar o meu chá, ó, meu chá, tá? Deixa eu tirar aqui o potinho, ó. Meu chazinho é de hibisco, ó. Eu vou colocar meu chá de hibisco aqui. Coloquei junto com o outro. O que vai acontecendo com a água? se misturou. Ela, a água, você pode ver que o esmalte que eu coloquei, ó, o esmalte aqui, ó. Tá vendo? Ele não se misturou com a água, mas o meu, olha aqui no cantinho, tá? Para não sujar minha mão. Agora, o meu chá de hibisco, ó, ele deixou a água meia rosada, tá certo? Ixi, caiu água no computador aqui. Deixou a água rosada. Por quê? Chile, o meu chá de hibisco é corante ou ele é pigmento? O chá é corante. É um corante. É um corante comida natural, ok? Então tá aqui o meu hibisco, ó. Tá aí, ó. Ele é um corante natural, ok? Então, a pergunta é a seguinte. Dentro responder essa pergunta, Chile, vocês acham que a coloração capilar, ela tem pigmento ou ela tem corante? Depende. Sim, pode falar. Não, eu deixo o senhor falar aí. Pode seguir a live. Não, pode ir. Você falou depende, né? Depende. Depende a coloração. Porque se for coloração permanente, já não teria. Então, mas daí que está a questão. Observe bem. O que acontece? Quando você está falando, então, das colorações capilares, o que acontece? Como eu falei com você, vamos só voltar um pouquinho. Aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Essa linha aqui, é corante ou é pigmento? É pigmento. Na verdade, é um corante. O papel, é corante ou é pigmento? Não me confunda. O papel. O papelzinho aqui. Essa tintura aqui, ó, o papel branco. O papel branco? Esse tecido aqui, ó, esse tecido. Se cair uma água oxigenada aqui nesse tecido, o que acontece? Mancha. Mancha? Por que mancha? Se cair uma água oxigenada nisso aqui, vai manchar? Não. Mas se cair água oxigenada nisso aqui, vai manchar? Vai manchar. Vai manchar. Mas, logicamente, observe bem, se eu pegar isso aqui e esfregar no pano branco, não quer dizer que vai manchar o pano branco. Por quê? Porque ainda que aqui é um corante, nesse pano, ele é um corante, ele não solta tão fácil assim, porque ele tem todo um tratamento, entende? Então ele não vai soltar tão facilmente. Mas tem roupa que solta. Quando você vai lavar uma roupa, por exemplo, numa máquina de lavar roupa, geralmente você faz o quê? Qual a primeira coisa que você faz com relação às roupas que você vai utilizar? Separar, né? Você separa a roupa escura da roupa clara. Por quê? Porque se você lavar a roupa escura com a roupa clara, ela pode manchar, mas ela vai manchar seca. Se eu tiver uma roupa seca e uma outra seca, e estiver próxima assim da gaveta, você pegou uma roupa preta e uma branca, guardou na mesma gaveta, quando você tirar vai estar manchado? Não. Mas se você colocar numa máquina de lavar roupa, onde tem todo o sabão ali, tem todo um produto, dependendo do aquecido, então aquele aquecimento, aquela água, aquele detergente, ele então facilita
a retirada, ele facilita a retirada do produto do pano. E aí ele pode manchar ali o pano, que é o pano escuro. Então, o que acontece aqui, Chico? Os pigmentos na indústria, eles são utilizados para quê? Para atingir essas coisas que eu mostrei a vocês. Tá? Vou dar um exemplo do carro. Agora, os corantes, já não. Os corantes, eles são usados para quê? Para principalmente colorir substâncias que são orgânicas. Por exemplo, o corante, ele vai ser usado para colorir o couro, ok? O tecido é corante, o couro é corante. Você vai ter, por exemplo, o papel, ok? O papel vai ser corante. Você vai ter a madeira quando é corante, entendeu? Sim. Então, essas substâncias que são orgânicas, você geralmente, o que é usado é o corante. Isso. E as colorações capilares, elas não são produzidas com nenhum tipo de pigmento. As colorações capilares, elas são produzidas, todas elas, quer seja um tonalizante, assim, todas elas são oxidativas, ok? Que você tem colorações que tem outras substâncias que colorem também, por exemplo, a rena, ok? Que tem outro tipo de processo. Mas as colorações que nós chamamos que são colorações oxidativas, o que acontece? Essas colorações oxidativas, elas não são feitas com nenhum tipo de pigmento. Por quê? Porque se nelas houvesse qualquer tipo de pigmento, o pigmento não se dissolve no meio. O pigmento, ele não, para que ele possa colorir, você vai ter que ter agitação, você vai ter que ter calor, ou você vai ter que ter uma superfície que foi preparada para poder você dar um tratamento. Por exemplo, um carro, para poder fazer a tintura de um carro, não pega-se apenas um pincel e passa ali e está pronto. Não, tem toda uma preparação do metal para que ele receba ali a cor e a cor fique fixa nele, entende? Então, para que o pigmento ele se fixe em alguma coisa, tem todo um processo industrial que é feito para preparar o pigmento e preparar a superfície que vai ser colocada. Agora, o corante não. O corante, na realidade, ele se mistura com o meio, ele se espalha com o meio. Então, na coloração capilar, quando nós vamos produzir uma coloração capilar, o que é produzido? O que a coloração capilar produz? Ela produz corantes, ela não produz pigmentos, entende? Então, a diferença é justamente essa, que é um termo que as pessoas utilizam esse termo, ok? As pessoas usam esse termo, mas é um termo que é total e completamente errado para ser usado nas colorações, na tintura capilar. Ele é total e completamente errado. Por quê? Porque as colorações capilares não têm nenhum tipo de pigmento na sua base, entende? Então, a diferença maior seria essa. E vamos continuar as perguntas daí, a gente vai esclarecendo na medida, tá ok? Perdão. Deixa eu ver onde tem a outra. Já foi respondido como uma tintura capilar é produzida ou não? Não, né? Não, ainda não. Então, essa, por favor. Nós podemos responder essa pergunta. Isso. Como uma tintura capilar é produzida? Tá ok, então. Tá ok. Então, nós vamos lá, tá? No caso, eu posso só citar o nome de alguns pigmentos que são feitos Por favor. Tá? Só uma pessoa está assistindo a gente. Tá ok? Então, observe bem, pessoal. Então, os pigmentos têm toda essa característica que eu falei a vocês, e eu vou ler para vocês onde eles podem ser feitos. O pigmento ele pode ser feito em tinturas de parede e tintura automotiva, plástico, cerâmica, os batons que são usados, o batom ele usa pigmento, por quê? Porque se o batom não tivesse pigmento, você automaticamente passaria o batom pela umidade do lábio, o batom ia escorrer, ia ficar todo lamecado. Então ele é feito com pigmentos para poder ter a fixação e não se misturar com a água e não sair com tanta facilidade, embora que ele saia. Então, borracha, dependendo, o papel ele pode ter, o corante, alguns papéis podem ter também pigmento. Aqueles panfletos, por exemplo, papéis de diploma, então ali às vezes pode ter um pigmento que tem uma duração maior, mas pode ter alguns que tem corantes também.
cimento, o telhado das casas, então tudo isso são pigmentos, ok? E alguns pigmentos que são utilizados, por exemplo, na maquiagem, também usa pigmento. Por exemplo, são óxido de ferro, óxido de titânio e o óxido de titânio vermelho, de titânio preto, de ferro vermelho e amarelo. Então, um exemplo, são óxidos, tá? Que são feitos para poder fazer esse tipo de situação. No caso, então, das colorações, dos corantes, por exemplo, você vai ter corante que é revelado e corante que não é revelado, tá? Tem uma diferença, Chico. O corante revelado e o não revelado. O corante revelado é aquele corante na coloração que você compra, por exemplo, naquelas cores exóticas. Sabe quando você quer fazer uma coloração no cabelo e você quer colocar o cabelo verde, o cabelo azul, o cabelo cor-de-rosa? Então, e você vai comprar a coloração e o tubo da coloração, quando você olha dentro do creme, o que é cor-de-rosa, o creme é cor-de-rosa. O que é amarelo, o creme é amarelo. Você tira da bubuca, você mistura, não usa oxidante, não põe água oxigenada, você descolore o cabelo no fundo mais claro que for possível, ok? Com o cabelo seco, você pega aquela tintura que já tem a cor, o vermelho é vermelho, o laranja é laranja, o amarelo é amarelo, e você aplica no cabelo ali e deixa ele agir por um tempo e tira. Ele vai ficar no cabelo. Esses são os corantes diretos. Por que é um corante direto? Porque ele não precisa de um oxidante. Ele não precisa de um alcalinizante. Pelo contrário, esse corante, ele geralmente é ácido, ok? Ele é um corante ácido. E ele então faz esse tipo de coloração aí no cabelo, ok? Então, por exemplo, vocês têm aqueles matizadores de cabelo que tem aquela cor azul, né? Meio violeta, né? Aquilo ali é um corante. É o Violet 43, é um corante violeta 43, ok? Você tem o Violeta 43, você tem o Yellow 33, você tem o Blue 9. Então, você tem vários tipos de corantes, Red 76, que são corantes que são revelados. Então, você coloca na coloração e você aplica no cabelo. Não tem oxigenada, não precisa de alcalinizante, pelo contrário, eles têm um pH ácido e ele faz essa coloração no cabelo. Porém, ele não vai ter uma boa fixação. Então, a pessoa vai lavar o cabelo ali algumas vezes, rapidamente ele vai sair do cabelo. Por quê? Porque ele não conseguiu se fixar no córtex do cabelo. Ele fez apenas uma cobertura daquilo ali. Então, isso é um corante direto. Agora, você tem os corantes que são corantes indiretos, que são os corantes que não são revelados. O que é isso, Chile? É o seguinte, quando você pega uma coloração capilar, ou uma tintura capilar, que é tanto um tonalizante, que nós chamamos de semi-permanente, como também uma coloração permanente, ok? Um tonalizante ou uma coloração permanente, e no meio dela nós temos a coloração demi-permanente, ok? Mas quando vamos falar do tonalizante e da permanente, então você vai ter tanto o tonalizante como a coloração ou a tintura permanente, elas vão ter tipos de formadores de cor que são um pouco diferentes, entende? Tanto uma como o outro, eles vão ter duas substâncias, na verdade eles têm 4 substâncias para poder formar aquela cor, ok? Ele vai ter que ter um intermediário de cor, ele vai ter que ter acoplador, ele vai ter que ter ali um alcalinizante e ele vai ter que ter um oxidante, entende? Então, para que essa cor seja formada no cabelo, tanto pelo tonalizante como pela coloração que é permanente, ele precisa dessas 4 situações. O intermediário de cor, o acoplador, o alcalinizante e o oxidante. Sem isso, não é formada a cor. Agora, na sua pergunta, como a coloração capilar é feita, é o seguinte, dentro do tubo de coloração, eu tenho aqui uma coloração, tá, na marca Falco. É uma marca que nós, não sei se é no Brasil, né, que usa bastante aqui na Europa, a Falco. Então, tem aqui um tubo de coloração. Dentro desse tubo de coloração aqui, eu tenho algumas partes. Eu tenho uma parte que nós chamamos de corpo ceroso, ok? O corpo ceroso da coloração. Pessoal do Facebook, abraço a vocês, ok? Então, é chamado de corpo ceroso da formulação.
Esse corpo seroso da coloração capilar, ok? Ele vai precisar de ter algumas substâncias aqui que vai dar corpo a essa coloração, porque é uma coloração em cubo. Essa coloração pode ser em creme, essa coloração poderia ser um gel, essa coloração poderia ser um líquido, entende? Ela poderia ser um líquido também. Então, mas como é minha coloração, ela é uma coloração em creme, ela vai ter que ter um corpo seroso. E esse corpo seroso, ele é um corpo feito de várias substâncias, ok? Que vão dar aqui essa consistência. Por exemplo, vocês conhecem aí o álcool cearídrico, né? que é um álcool, que é um grânulo, que ele dá consistência, ok? Então, o álcool cético ele vai dar consistência. E ele vai ter aqui os emulsificantes, glicerina, várias substâncias. É a parte serosa que eu tenho aqui na coloração. Só que aí, a parte serosa, ela tem o quê? Ela vai dar corpo à coloração, ela vai facilitar a minha aplicabilidade, isso se chama reologia ou tribologia, ok? Tribologia é o ato que eu tenho que passar uma coloração no cabelo, e essa coloração ela tem que ter uma boa espalhabilidade, ela não pode escorrer. Inclusive, Chile, muitas pessoas têm dificuldade em fazer coloração, por exemplo, no cabelo branco, porque a pessoa passa a coloração e ela escorre no cabelo. E aí, quando ela vai ver, não pegou. E ela pensa que ela errou, aplicou errado, mas não. É porque a coloração não foi bem elaborada e ela acaba não tendo uma boa tribologia e também reologia, e ela escorre e não cobre ali o cabelo branco e não dá cor. Então, para que esse produto tenha uma boa reologia, uma boa tribologia, ele tenha uma aplicabilidade, ele tenha uma fixação, eu tenho que ter um corpo seroso bem elaborado. Então, a coloração capilar tem um corpo seroso, que é a massa que vocês veem aqui. Porém, fora essa massa, eu vou ter que ter as substâncias que estão aqui, que vão formar a cor. Então, uma é eu produzir a massa grossa. E outra é eu produzir as substâncias que vão gerar a cor. Então, dentro desse parâmetro, o que acontece? Aqui dentro, eu não tenho pigmento. Aqui dentro, não existe pigmento. O único pigmento que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é um pigmento. Ó. Aqui no tubo, isso aqui tudo é pigmento. Mas aqui dentro desse tubo, eu não tenho nenhum tipo de pigmento. Mas também é interessante, o Chile, que eu também não tenho corante. Eu também não tenho corante aqui dentro. Eu não tenho pigmento e eu também não tenho corante aqui dentro. Aí alguém pode perguntar assim, o Dodge ficou doido, né? Aí ele viajou na batatinha. Não tem corante e também não tem pigmento. E como que isso aqui vai formar a cor do cabelo, né? Então, exatamente o que acontece? Aqui dentro, o que eu tenho são... Nessa área da cor, são chamados intermediários de cor e acopladores. Duas substâncias. Intermediário de cor e os acopladores. Ok? Por que o nome é intermediário de cor? Porque ele não é a cor em si. Ele ainda não é a cor. Se eu pegar esse tubo aqui, eu abrir esse tubo, ok? Eu vou abrir aqui, ó. Tem um tubo aberto? Não, é isso mesmo. Se eu abrir esse tubo aqui, ó, eu pegar o creme, essa tintura aqui é vermelho, vermelho intenso. A cor que é a massa dela. Ué, Branca. mas a cor dela é um vermelho intenso, mas a massa dela, ela é clara, pessoal do Facebook, ela é clara. Se eu pegar Chile preto azulado, qual vai ser a cor do preto azulado? Vamos pegar aqui o preto azulado, peraí. Vamos lá. Pegar um preto azulado. Preto azulado. Ih, caramba! O preto azulado é... Deixa eu fechar aqui para não oxidar. Não vai perder 2 tipos de coloração. Aí não vale. Peraí, 2 tipos de tintura. Vamos lá. Olha só. O preto azulado é branco e o vermelho intenso também é branco. Mas que raio que é isso? Cadê a cor? Se eu pegasse aqui o louro dourado, ele ia ser branco. Esse é o creme. Se eu pegar aqui o 988, vai ser assim. Se eu pegar o 766, vai ser assim. Qualquer cor que eu pegar aqui, só abrir 10 tubos, todos os tubos vão ter essa cor aqui, ó.
Não vai haver diferença nesse creme que está aqui. Por quê? Porque isso aqui não tem pigmento e isso aqui não é ainda um corante. Ele não é ainda um corante. Ele tem, sim, substâncias químicas que podem e devem formar um corante. Mas aqui, por enquanto, ele não é um corante. Deixa eu limpar agora aqui minha mão, né? Ah, providencialmente eu trouxe o paninho, né? Eu tirar aqui. Ou seja, professor, são intermediários, então, aí, e acopladores, não? Intermediários e acopladores na parte da cor, porque nós temos um corpo celuloso que vai ter várias substâncias, mas na parte da cor eu tenho acoplador, eu tenho intermediário de cor. O intermediário de cor é um corante? Não é corante, ainda não é um corante. Ele tem todas as características para poder ser um corante, mas ainda não é. Entende? É igual uma criança. Uma criança é um adulto? Não. Não. Necessita... Mas tem tudo para ser um adulto. Né? Se não morrer antes, ele vai se tornar um adulto. Então, o intermediário de cor, ele é o quê? Ele é justamente a substância que vai dar origem ao corante. Ela vai produzir o corante através de uma reação de oxidação. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, o chamado PPD. Né? PPD. Todo mundo conhece PPD, parafenileno diamino, ok? Então, o que é o PPD? O PPD, ele foi a primeira molécula de intermediário de cor que foi encontrado, que foi descoberto por acidente, ok? Ali alguns químicos estavam mexendo em algumas coisas e teve um acidente e ele percebeu que o PPD, quando ele foi ali oxidado, ele acabou gerando uma cor marrom meio vermelho. E aí começou-se, então, a fazer pesquisas com relação a isso, ok? Usava-se uma substância alcalina, uma substância lixívia, junto com o PPD, e ele reagia e gerava cores. E a partir daí foram feitas pesquisas e surgiu as colorações ou as tinturas capilares, a partir do PPD, foi o primeiro, ok? Depois de muitos anos é que foi adicionado os oxidantes para poder fazer uma cor mais viva, com maior luminosidade, melhor saturação e que não agredia tanto o cabelo. Mas originalmente as colorações eram feitas com o intermediário de cor e um alcalinizante para poder gerar ali a cor. Então, o PPD, ele é um precursor de cor, porque ele não é um corante em si, ele não tem cor nele, mas quando eu pego, então, esse tubo de coloração e eu coloco nesse tubo o intermediário de cor, você tem aqui como exemplo o PPD, que é o mais conhecido de vocês. Existem vários, não são só esses, tá? Tem muitos. Quando o PPD, e eu tenho aqui, então, também um acoplador. Por exemplo, um exemplo de acoplador é o ressorcinol, ok? Para-ressorcinol. Então, eu tenho o ressorcinol e eu tenho o PPD. Então, eles estão aqui dentro, mas por enquanto eles não se misturaram, não geraram corante nenhum, não tem cor aqui. Se você pegar o cubo de coloração, espremer no botija, e do jeito que ele está aqui, você passar no cabelo, deixar agir meia hora e tirar do cabelo, o cabelo vai continuar na mesma cor, não vai alterar nada, porque você não formou um corante. Então, esse acoplador, junto com o intermediário de cor, eles precisam de quê? Eles precisam, então, de uma substância alcalina. De uma substância alcalina, um ambiente alcalino, para poder propiciar a reação de formação do corante. Ainda não é corante. E qual que é a substância alcalina que vai ter? Quando você tem um tonalizante, você tem, por exemplo, monoetanolamina, que é um alcalinizante mais suave, pH, dependendo do 9,10. E quando a coloração é permanente, você vai ter o amônio, ok? O hidróxido de amônio não é amônia, mas amônio que você vai ter na coloração, entende? Então, o que acontece? Aliás, inverti aqui, é amônia mesmo. No tioglicolato que é amônio, né? Aqui vai ser amônio, que é líquido, tá? Então, você vai ter ali o alcalinizante, que é o hidróxido de amônio, o prênio de amônia, e ele vai estar aqui. Tá, o alcalinizante, eu tenho então o alcalinizante, eu tenho o acoplador, eu tenho o intermediário de cor.
Isso é um corante? Ainda não. Isso é um pigmento? Muito menos, jamais. Aí o que vai acontecer? Você vai tirar esse creme daqui, vai colocar numa cumbuca e na cumbuca você vai colocar o que, Chile? Oxidante. Opa! Aí você vai colocar na cumbuca um oxidante Uma chamado emulsão. peróxido de Peróxido de hidrogênio. hidrogênio, que vai ser o quê? Uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio ligados a 2 átomos de oxigênio. E esse peróxido de hidrogênio, quando se mistura com essa base, esse creme que você colocou, vai acontecer uma mágica. Sabe qual que é a mágica, Chile? Chile, o pessoal sabe aí que a água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, ele é ácido ou ele é alcalino? Será que alguém sabe essa resposta? Sabem, Se a água oxigenada é ácida ou alcalina? sabem, já vai ver aí, ó. Todo mundo sabe. Oi? Sabem sim. O pessoal sabe, Chile? Sabe, confio neles, ó. Tá toda minha galera aí, ó. Deixa eu vir aqui para... Eu não estou conseguindo ver aqui a... Vamos, gente, não me decepcionam. A água oxigenada, ela é Boa. ácida ou alcalina? Pessoal, desculpem aí as mensagens que vocês estão mandando, eu não consigo ler porque eu não consigo ler e falar. Se eu começar a ler, eu perco a linha de raciocínio. Mas aí depois a Shirley vai vendo tudo aí. Ácido. Maravilha. A maioria colocou ácido, exatamente. A água oxigenada, ela é ácida. Pergunta, vocês sabem por que a água oxigenada tem que ser ácida? E por que ela não é alcalina? Vê se alguém sabe aí. Por que a água oxigenada ela tem que ser ácida, não pode ser alcalina? Ó, Neide, todo mundo respondeu. Dalva, Suzana, Rodrigo. Por que a água oxigenada ela tem que ser ácida, não alcalina? Vamos lá. Pessoal do Facebook, abraços, eles não estão vendo a Shirley, mas ela está aqui comigo, tá bom? Se vocês de repente quiserem ver a Shirley, é só ir lá no Instagram do Ótica Pele, que nós estamos lá ao vivo também, tá bom? Por que a água oxigenada tem que ser ácida? Alguém sabe? Vou explicar para vocês. A água oxigenada, o que tem dentro da água oxigenada? O ativo dela é o quê? É o peróxido de hidrogênio, tá certo? O que é a água oxigenada? Na verdade, ela é uma emulsão, né? A gente fala que ela é água oxigenada, mas na verdade ela não é uma água oxigenada. Ela é uma emulsão. Dentro daquela emulsão, o que você tem ali dentro? Você não tem ali o peróxido de hidrogênio, certo? O peróxido de hidrogênio, ele é um gás, ok? Ele é um gás, ele está ali dentro. Você já ouviu falar de água oxigenada estabilizada? A minha água oxigenada, ela é estabilizada. Já ouviram falar esse termo? Já ouviram falar, não é? Então, o que é uma água oxigenada estabilizada? É uma água que é uma emulsão, na verdade, não é água oxigenada, é uma emulsão que o peróxido de hidrogênio, ele precisa ficar retido lá dentro. O peróxido de hidrogênio, ele tem que ficar dentro da emulsão e ficar lá quietinho, acomodado. Imagina que se você abrisse o tubo de água oxigenada para poder fazer a coloração e o peróxido de hidrogênio fosse todo embora. Daí quando você fechasse, metade já foi embora. E 2 vezes que você usasse o seu tubo de água oxigenada, não tinha mais peróxido de hidrogênio lá dentro e você perdia o seu produto. Entende? Então, o peróxido de hidrogênio, ele precisa ficar retido lá no tubo. E como que eu faço, Chile, para poder manter o peróxido de hidrogênio quietinho na emulsão de oxigenado? É para responder? Pode responder. Quer responder, Chile? Não, pode seguir. Para que o peróxido de hidrogênio ele fique estabilizado dentro da emulsão, não saia, quando você abrir o tubo, ele não saia, ele precisa estar em um ambiente ácido. Entendeu? Por isso que a água oxigenada, ela é ácida. Você estabiliza o peróxido de hidrogênio com ácido. Pode ser o ácido cítrico, por exemplo,
que você, o acético e outros ácidos que tem, que pode ser usado, você então vai manter essa água oxigenada, por exemplo, você vai mantê-la num ambiente ácido. E quando você mantém o peróxido de hidrogênio no ambiente ácido, o que ele faz? Ele fica ali quietinho. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, ele é uma molécula extremamente reativa. Ele é extremamente reativo. Qualquer coisa, qualquer sacudida que você der, ele se desprende e vai embora. Tanto é que quando se usa o peróxido de hidrogênio na indústria, a segurança é máxima, porque ele é uma bomba. Se ele explodir, ele destrói um quarteirão. Ele é tipo gás de cozinha, entendeu? Tanto é por quê? Porque ele tem hidrogênio. Vocês já ouviram falar da bomba H? Bomba atômica, bomba H, já ouviram falar? Então, a bomba H, o que é o H? É a bomba de hidrogênio, entendeu? Então, o hidrogênio ele é tão reativo que criaram uma bomba atômica feita de hidrogênio, que é a bomba H, entende? Então, se ele não tiver estabilizado, ele escapa e você perde o produto, você não vai conseguir usá-lo. Então, a água oxigenada, ela é ácida porque ela tem que reter o peróxido de hidrogênio na emulsão, ficar quietinho ali. Chile, mas a coloração capilar, ela é ácida ou ela é alcalina? A coloração alcalina. Alcalina. E quando você coloca, então, a coloração capilar no tubo, lá, coloca lá a tintura. Estamos usando tintura, coloração, porque é o termo que o pessoal usa, tá? Então, independente. Pega a tintura capilar e coloca lá na cumbuca. E quando você coloca a tintura capilar, ela é alcalina, certo? Sim. Ela é alcalina. Você colocou uma água oxigenada que é ácida. Por que a água oxigenada é ácida? Para reter o peróxido aí. Exatamente, para estabilizar o peróxido. O que vai acontecer, então, quando eu pegar essa água oxigenada e colocar numa tintura capilar que é alcalina? O que vai acontecer com o peróxido que estava acomodado porque estava no ambiente ácido? Eu estou colocando o peróxido que estava acomodado pelo ambiente ácido, eu estou colocando num ambiente alcalino agora. Um pH 9, 10. O que vai acontecer com esse peróxido? Eu pensava que era siga alcalina. Acontece que ele se desestabiliza e exatamente, ele vai se desestabilizar. Isso. Ele vai se desestabilizar, se desestabilizando, ele vai se misturar no meio e forma o corante. Se misturando no meio, o que ele vai encontrar no meio do caminho, Chico? Ele vai encontrar o acoplador e o intermediário de cor. E aí o oxigênio dele vai fazer com que o acoplador e o intermediário de cor se unam. E quando eles se unem, o que acontece? Forma o corante, não pigmento, corante. Forma o corante capilar, entendeu? Agora, Chile, esse corante, ele vai ser formado dentro do tubo ou ele vai ser formado na cumbuca e no cabelo da cliente? Teria que ser no cabelo da cliente, né? Senão é jogar dinheiro fora. Mas a questão, por que eu tenho que colocar a coloração ou a tintura capilar na cumbuca, misturar e mais rápido possível aplicar no cabelo? Por quê? Porque a partir do momento que ela já está fora e já se juntou com a emulsão, ela já vai começar a ir nesse exato momento do processo. Exatamente. Na hora que eu misturei a água oxigenada no creme da coloração, ali a coloração começou a funcionar já. Entende? Então, o tempo que você vai demorar para bater na coloração, digamos que você demore mais 10 minutos para aplicar no cabelo, todo esse tempo a cor já está sendo formada. Ela não vai esperar você colocar no cabelo para começar a formar a cor. Não, a cor começa a ser formada na cumbuca. Tanto é que se você demorar demais para aplicar, você vai perceber que por cima da cumbuca a cor já começa a ficar escura. Por quê? Porque já está oxidando, está formando a cor ali. E se ela ficar totalmente escura, aquela ali que você aplicar no cabelo não vai fazer nada, porque a cor já revelou fora do cabelo. Então, por isso tem que ter agilidade na aplicação para não demorar muito tempo, porque senão você perde a cor. Então, ou seja, quando misturou, já começa a formar a cor. Aí você pega, aplica no cabelo, e aí ele vai começar, então, a formar a cor no cabelo, continuando. Entendeu? Então, a coloração capilar, ela é feita dessa forma. A coloração capilar, ela é feita. Não tem aqui
repetindo, tá? Para ficar bem claro. Perfeito. Aqui não tem pigmento. O pigmento que tem é isso aqui, ó. Usado para poder fazer essa tintura aqui, que é um pigmento. Aqui dentro tem corante também, não tem corante. Tem o intermediário e o acoplador, que vai formar a cor, conforme eu já expliquei aqui para vocês, entende? E o que é formado? É formado um pigmento? Não, pessoal. É formado um corante, ok? É um corante. O pigmento é para pintar a caneca. O pigmento é para pintar aqui, ó, o controle de televisão. O pigmento é para pintar o pregadorzinho aqui, ó. O pigmento é para pintar aqui o esmalte da unha, entendeu? Então, é para isso que serve o pigmento. Não é para atingir cabelo. O cabelo é atingido com o corante que é formado por esse intermediário de cor, entende? Eu estou tentando passar aqui a vocês de uma forma muito simples, muito rápida, ok? Porque eu poderia falar para vocês sobre a questão da reologia, sobre a questão da tribologia, não é tricologia, é tribologia, da questão dos cálculos estequiométricos. Existem cálculos chamados estequiometria, que são todos os cálculos que nós fazemos para poder saber a quantidade de intermediário, com a quantidade de acoplador que eu vou fazer para colocar, para dar uma determinada cor. Existe todo um cálculo que é feito para que isso seja realizado. Existe um balanceamento hidrolipofílico que é feito também para poder dar toda essa consistência na coloração. Então, existem muitas coisas que são feitas que naquela live não dá para eu poder explicar para vocês. Existem muitas e muitas coisas que envolvem esse processo, ok? Então, o que acontece aqui a vocês? Se a coloração capilar, ela não tem, nunca teve e nunca terá pigmento, nunca teve, nunca, jamais. Nunca existiu uma coloração que foi feita, capilar que foi feita com pigmento, nunca. Nunca foi feito, não é feito e nunca será feito. Por que que falam isso? Por que que essas informações elas são dadas? Então eu tenho algumas teorias. A primeira teoria é a falta de conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa, ela às vezes não estudou a fundo aquela situação específica para poder ter esse entendimento. Ela ouviu alguém falar, que ouviu uma outra pessoa falar, que ouviu uma outra pessoa falar, que ouviu outra pessoa falar, que ouviu outra, que ouviu outra. A isso nós chamamos de erro de tradição compulsória. O que é isso? Alguém comete um erro, começa a reproduzir, todo mundo que você conhece fala a mesma coisa, o erro vira tradição. O que é tradição? Todo mundo fala aquela mesma coisa. E quando o erro vira tradição, ele fica compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Ou seja, o erro é estabelecido. Quem falar o contrário é que está errado. Por exemplo, houve uma época que diziam que a Terra ela era o centro do universo. Chegou lá um camaradinha chamado Copérnico, se não me engano, e falou, não, aqui no nosso sistema solar o centro é o Sol, não é a Terra. Queimaram o camarada, né? Ou seja, tentaram queimar. Ou seja, por quê? Porque todo mundo dizia que a Terra que era o centro. Como que chega um camaradinha falando que a Terra não é o centro? Queima ele, não é? Então, por quê? Era um erro que virou tradição. E sendo tradição, ele vira compulsório, ele é obrigado, tem que apelar a goela das pessoas. Entende? Só que hoje, no século XXI, nós não precisamos mais disso, porque hoje nós temos a informação na palma das nossas mãos. Hoje qualquer pessoa pode ter a informação, é só pesquisar. Né? Nós temos várias fontes, o celular daqui é muito simples de você pesquisar, entende? Então a primeira questão é que a pessoa, então, ela ensina errado, porque ela ouviu errado. Ela é uma pessoa, talvez, um pouquinho preguiçosa, e acabou não pesquisando e continuou no erro e não sabe que está errado. Então aquela pessoa que ela é ignorante, mas não sabe que ela é ignorante. Ela não sabe que não sabe. São os graus de consciência. A pessoa não sabe que não sabe. Ok? O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela ensinou muito tempo isso. A coloração com pigmento, pigmento da coloração, fundo do pigmento. E ensinou muito tempo isso. Ensinou. E muitas pessoas aprenderam isso. Aí, em um determinado dia, essa pessoa estuda. E ela percebe que não existe isso, que está errado. Só que a pessoa para e pensa, meu Deus, essa informação está errada. Mas como que eu vou corrigir isso agora, se tem 10 anos que eu ensino isso aí errado? Se eu falar que eu estava errado, vai pegar mal, né? Vai ficar chato. Então, eu vou continuar ensinando errado mesmo, né? Porque é melhor eu continuar ensinando errado do que eu passar vergonha. E aí a pessoa
continua ensinando o errado. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, tá? Eu, além de eu mexer com a parte capilar, eu também sou teólogo, ok? Eu sou bacharel e mestre em teologia. Então, trabalho com exegese bíblica e semântica, interpretação de textos bíblicos e assim por diante. Eu sou especialista nessa parte. E eu dou aula para os pastores, eu formo pastores, eu formo líderes, né? E eu me lembro, certa vez, nós tínhamos uma classe com 40 líderes sendo formados, estudavam conosco ali 4 anos aproximadamente, e muitas coisas que eles sabiam, que eles tinham ouviram, e nós fomos para a Bíblia, analisar a Bíblia como realmente era, e eles perceberam que realmente estava errado aquela informação. A informação realmente ela não bate com a Bíblia. Mas muitos deles falavam o seguinte, Dodge, é assim, eu sei que é o certo, mas eu não posso pregar esse certo lá na minha igreja, porque senão os meus líderes vão me cortar a cabeça, porque eles não estudaram aqui com a gente, eles não sabem que está errado, para eles está certo. Então, se eu falar para eles que não é assim, eu perco meu emprego, né? Eu vou perder minha posição. Então, infelizmente, eu sei que é errado, mas eu tenho que continuar falando errado, porque se eu não falar errado, eu vou perder ali, vou ser prejudicado. Então, tem muitas pessoas que são assim. Ela sabe que está errado, mas ela continua falando porque ela não quer se prejudicar ao falar o correto. Entende? E tem pessoas, que é o terceiro grupo, que são pessoas que aprenderam errado quando elas ouvem o correto. Elas vão pesquisar e pesquisando descobrem que aquilo é o correto. E aí elas começam a falar o correto porque elas têm moral, elas têm, acima de tudo, elas têm um respeito consigo próprio. Eu não posso ensinar uma coisa que eu sei que é errado, de maneira alguma. Como que eu vou ensinar o que eu sei que é errado? Não. Eu posso ser prejudicado, eu posso perder, mas eu vou ensinar o que eu entendo que é certo. Entendeu? Então, é assim que funciona. São 3 grupos de pessoas. Então, eu acho que o que acontece hoje em dia é que alguma pessoa se encaixa nesses 3 grupos. E o nosso desejo é que você que está aqui conosco seja a terceira, né? Seja nesse terceiro grupo de pessoas que pesquisam, que descobrem o que é certo e ensinam o que é certo. Não fica bitolando no que é errado só porque é uma tradição. Ah, não, mas todo mundo fala isso. Mas todo mundo fala isso, mas se está errado, é errado. Não interessa o que todo mundo fala. Entendeu? O que interessa é o quê? É aquilo que é verdadeiro. Aí eu falo a você que está conosco aqui. Se você pensava que numa coloração capilar tinha pigmento, e eu nem falei ainda da questão de fundo de pigmento azul, violeta, verde, que é outra baboseira também, que não existe, ok? Não dessa forma que é ensinado. Existe a cores, mas nessa formação de acumulador intermediário de cor. Não porque alguém colocou lá o fundo verde, o fundo violeta, o fundo vermelho. Nem tem essa cor aqui. Aqui dentro nem tem isso. Tá? Mas acho que não vai dar para explicar isso hoje. A gente pode fazer uma live na semana que vem e explicar isso para vocês. Mas o que eu quero dizer aqui, que se você é uma pessoa que pensava isso, eu vou adivinhar aqui agora. O Chile, eu vou ser bidu. Vou dar uma de bidu agora, tá? Vou adivinhar. Eu adivinho o seguinte, você não teve essa informação, eu duvido que você teve essa informação de um químico ou de um farmacêutico que trabalha na indústria e que produz coloração capilar. Porque qualquer químico ou farmacêutico que trabalha na produção de coloração capilar e você chegar para ele e falar que a coloração capilar tem pigmento, ele vai dar risada de você. Entendeu? Ele vai rir, vai dar risada. Poxa, esse é doido, cheirou cobra. Né? Ele vai dar risada. Por quê? Porque quem trabalha com isso sabe que isso não existe. Não existe. Agora, provavelmente você teve essa informação não de um químico ou de um farmacêutico que trabalha na indústria produzindo isso aqui. Você deve ter tido essa informação de algum cabeleireiro, de alguém que trabalha na área de salão, entende? Mas que não está envolvido com a produção de uma coloração capilar. Porque ninguém que trabalha com a produção de coloração capilar vai te passar essa informação, porque isso não existe, tá ok? Isso é uma informação total e completamente errada, tá? Na coloração capilar, o único lugar que tem pigmento é aqui, ó. É só aqui. Dentro dela, não tem, tá ok? Chile, eu falei demais, mas pode continuar aí. Não. Já passou um pouco. Enquanto o Instagram não derruba a gente, e normalmente é 1 hora, né? Passou de 1 hora não derrubaram, a gente vai continuando até derrubar aí. Professor, o Rodrigo perguntou aqui, deixa eu ver o que ele colocou aqui,
que algo da coloração dele que era de fundo de pigmento violeta. Então, Rodrigo, você já entendeu que não existe pigmento em coloração, fundo de pigmento. São intermediários de cor e acopladores, né? Não existe pigmento. Então, todas as perguntas que eu tenho aqui, Dodi Capelli, mira, são nada mais, nada menos que umas 500 que eu te disse. Ô, Chile, vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar na terça-feira que vem. Podemos fazer uma outra live terça que vem sobre esse tema e vai continuar? Pode, mas aí o senhor fala mais devagar, para nós poder anotar tudo. Ah, tá bom. E tem o pessoal da Espanha também, coitado. Nem sei se eles me entenderam, né? É que o tempo é... Porque o senhor foi igual uma metralhadora aí, dando... o tempo ficou curto. Mas, Chile, só para explicar aí pro pessoal, eu vou ler aqui uma formulação. Uma formulação simples, ok? Porque quando nós vamos produzir uma tintura capilar, nós não usa só um acoplador e um intermediário. Não. Nós temos os corantes também, não, doutor? Temos os corantes, nas colorações que são as temporárias, temos os corantes também, verdade? Para deixar isso claro. Você tem corante direto, você tem nas colorações temporárias, aquela que é verde, que é azul, que é rosa, que você olha no tubo e vê a cor já no tubo. Ela é revelada. Não precisa de oxidante. Ela é um corante revelado ácido. Ele é um corante ácido, ok? Então, ele já está pronto ali, é só aplicar. Mas ele não tem fixação boa, ele sai rapidinho, ok? Então, aqui nós estamos falando da coloração oxidativa. Isso. É outra coisa, né? Então, na coloração aqui, Chico, eu não uso só um intermediário ou um acoplador. Eu posso usar 4 intermediários, 2 acopladores, eu posso usar 2 e 2, 4 e 4, são vários, na verdade, tá? Eu vou ler aqui só uma formulação simplesinha para vocês entenderem. Vamos supor, eu quero produzir um verde mais marinho, tá? Um verde marinho. O que eu vou pôr aqui? Eu vou colocar o PPD e vou colocar o Resorcinol, tá? Por exemplo, o PPD e o Resorcinol. Mas aí vem a pergunta, Chile, quanto que eu coloco do PPD e quanto que eu coloco do Resorcinol? Então, isso aí é medido em mol, tá? Em moles. Então, eu vou ter que colocar, por exemplo, aqui, 180 mols, tá? Do PPD e 110,1 mol do Resorcinol. Então, você vê, eu tenho todo o cálculo, como eu falei a você, esse cálculo se chama estequiometria, ok? Estequiometria. Então, eu tenho que calcular os intermediários de cor e os meus acopladores, eu vou fazer um cálculo estequiométrico em mols para eu poder saber qual é a quantidade que eu vou colocar em cada um deles. Tá entendendo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor uma cor preta. Eu vou formar uma cor preta. Olha só, a cor preta. Eu vou usar o PPD, tá? O PPD, o PAB, como chama de MAB, o MPD e o Resorcinol. Cada um deles são 5 substâncias aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, PPD 1,4 mol. O PAB, eu tenho 1,07. O MAB, 0,60. O 0,600, tanto faz. O MPD, 0,600. O Resorcinol, 0,560. Então, eu fiz todo um cálculo em mol. Não tem corante, não tem pigmento. É intermediário, é acoplador. E eu coloco isso na minha massa serosa aqui. Tá aqui dentro. Quando colocar o oxidante, aquela cor preta, o corante preto, ele vai se revelar no córtex do cabelo. Tá entendendo? Então, eu não coloquei, você viu, eu coloquei aqui azul? Não. Ah, vou colocar o azul. A minha coloração, não. Qual que vai ser o fundo de coloração? Ah, eu vou pôr um fundo verde. Então, vocês pensam que pega o verde e coloca o verde aqui dentro. Né? Ah, a minha é violeta. Aí pega o violeta e põe o violeta aqui dentro. Ah, não, meu fundo é verde. Aí pega o verde e põe o azul e põe aqui dentro. Não, pessoal, não tem nada disso aqui dentro. Entendeu? Não se coloca verde aqui, não se coloca azul, não se coloca violeta. Não tem isso. Entende? Isso aí eu poderia usar lá na coloração, no corante direto. Por quê? Porque o corante direto ele vai ser já revelado, então ele vai ser uma molécula grande, que não precisa de oxidação, que não precisa de alcalinizante, e aí o corante, aí sim,
Eu posso ter um corante verde, um corante azul, um cor de rosa, eu posso já ter ele pronto. Aí a cor já está revelada. Mas até para revelar aquela cor, teve as misturas que foram feitas antes. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um fundo verde, um fundo... Não, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou direcionar, vamos supor, se o meu cliente chega para mim e fala, Dodge, eu quero uma cor mais fria, eu quero uma cor que tire um pouco a nuance a dourada do cabelo. Eu vou colocar aqui um fundo de cor verde, por exemplo? Não. Na verdade, essa mistura que eu falei a vocês, a primeira, a mistura do parafenileno de amino com estorcinol, com outros acopladores, não são só esses, que eu vou fazer toda uma mistura dessas substâncias, eu posso usar 4 e 2, e vou fazer o cálculo estequiométrico em mol, para chegar naquela cor que eu quero. Só que é assim, Chile. Aí, ó, que legal. A Chile tem lá algumas coisas, ó. Muito bom. Isso é uma apostila do curso de colorimetria que nós temos aí disponível para vocês também. Um curso muito bom, né, Chile? De colorimetria industrial e cosmética, na qual nós ensinamos essas coisas todas aqui para vocês, ok? Então, o que acontece? O que acontece aqui? Você, então, eu vou direcionar, essas substâncias para que, ao revelar o corante, esse corante tem aquela característica. A característica de esfriar o dourado, isso. A característica de realçar o cinza, a característica de realçar o dourado, entende? Então, ou seja, nessa mistura desse cálculo, ó, só pelo nome você tira. Estequiometria. Repete aí. Estequiometria. O pessoal que está nos assistindo, repita aí, cálculo estequiométrico. Né? Então, até para falar o nome, você imagina a conta que é feita. E aí vocês pensam que a gente pega um negócio azul, coloca lá, pega um verde, coloca lá, pega um violeta e coloca lá. Ah, brincadeira, pessoal. Se fosse assim, todo mundo fazia coloração capilar, você fazia na sua casa, na cozinha. Mas não é assim que funciona. Entende? Pode falar. Professor, o Maurício está perguntando assim, mas por que quando usamos uma empresa de fundo de pigmento violeta, a cor fica mais quente? Não é fundo de pigmento, como nós falamos, tá? Não é o fundo de pigmento e também não é o fundo de pigmento, não é fundo de pigmento e também não tem violeta lá também. Esquece isso. O que vai ter lá? Você vai ter toda uma mistura, como eu falei a vocês aqui, desses intermediários, tá? E esses intermediários de cor, por exemplo, eu vou querer uma cor mais azulada, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o PAP e o PAOC, tá? Então eu pego o PAC e o PAOC, coloco aqui na coloração, tá, ok? São intermediários de cor e acopladores, coloco aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai te dar essa característica de esfriar ou de revelar esse tipo de cor que você quer, entendeu? Então, ou seja, você direciona as misturas para revelarem aquele tipo de nuance que você está desejando, entende? Mas não é porque ela tem um fundo de pigmento, não é isso. É porque as cores dela foram direcionadas para ter aquele efeito. É a mesma coisa, quando você faz um dourado, você aplica um dourado no cabelo, por que aparece dourado? Quando você aplica no cabelo um cinza, por que ele aparece o cinza? Por que aparece esse cinza? Quando aplica um dourado, por que aparece o dourado no cabelo? E quando você aplica o cinza, por que aparece o cinza? Porque eu fiz as minhas misturas com o óxido, eu fiz a minha coloração, a minha tinta, eu misturei com o oxidante. Mas na verdade não seria. Isso não? É verdade, mas a história era outra. Muita informação para uma noite só. Não, tá errado. Eu aplico uma coloração dourada no cabelo. Por que o cabelo fica dourado? Porque a minha coloração ela foi direcionada para gerar. Sim, sabe por quê? O dourado, deixa eu ver que eu tenho aqui. Que é o dourado, o laranja dourado, ou que é o dourado? O amarelo. O PAP
O PAP e o Resorcinol. O amarelo. Né, que vai dar Aqui, ó, o PAP pode ser o... Depende, se eu colocar 109,13 mais o Resorcinol 110,11, eu terei um amarelo aí. Vai ter um amarelo. Então, por que eu tenho um amarelo? Porque aqui dentro, os acopladores foram feitos para gerar o amarelo. Sim, então, quando você tem uma coloração... Então, quando você tem uma coloração de uma empresa que esfria mais um tom e o da outra empresa não esfria tanto, é por quê? É porque o da outra empresa não foi direcionado para esfriar e o da outra foi. Entendeu? Boa. Então, não é questão de fundo, não tem nada de fundo. Né? A coloração é sem fundo. Tá? Não tem fundo. Mas você criou a cor com aquele propósito. Entendeu? Não foi colocado lá um fundo dourado, um fundo violeta. Não. Na verdade, esses intermediários acopladores, eles foram direcionados naquilo. Eu tenho resultado. É que vocês estão pensando o quê? Que o resultado, ele é devido a um fundo que foi dado. Na verdade, não. Na verdade, o resultado, ele já é direcionado para aquilo. O cinza vai dar cinza, o dourado vai dar dourado. Eu posso ter um dourado mais intenso, um dourado mais frio, um dourado mais quente. Eu posso ter um cinza mais intenso, um cinza mais ameno. Eu posso ter uma base, a base da coloração. 9.0, 8.0, 7.0. Eu posso ter vários tipos de base. Eu posso ter uma base que consegue esfriar um pouco mais o tom, eu posso ter uma base que não esfria tanto. Isso vai depender o quê? Da formulação que cada empresa tem. Entende? Mas isso é formulação, não é nada de fundo de pigmento, não é isso. É a formulação que é direcionada naquele caminho. E ela vai dar esse resultado? Vai dar esse resultado sim. Por quê? Porque ela foi feita para isso. Entendeu? Para atingir esse resultado. Assim como o cinza gera cinza e o dourado gera dourado. Então essas colorações também, elas vão ter esse objetivo. Só que vocês têm que entender o quê, pessoal? Realmente, cada empresa tem uma formulação. Cada empresa tem um produto. Cada empresa tem um químico fazendo misturas ali. E às vezes ela quer mudar, ela quer mexer. Entende? Ô Chile, não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe, mas isso tudo que eu estou falando a você hoje, a gente pode ter uma tabela de como formar as cores. Mas lá no começo, não foi assim. No começo, eram feitos testes e testes. Aí eu quero um preto azulado. Para chegar naquele preto azulado, foi feito 300 testes. Entendeu? E escurecer um pouquinho mais. E não, coloca um pouco mais desse, tira um pouco mais desse, coloca mais desse. Não, diminui a quantidade desse. E foi feito, e faz um teste, faz 2 testes, 3 testes, 4 testes, 30. Isso eu estou falando há muito tempo atrás, não. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era assim. Eram testes e testes e testes que eram feitos para poder se chegar a uma cor. Só que depois que os nossos percursores fizeram todos esses testes, hoje está mais fácil para a gente. Por quê? Porque nós já temos praticamente meio pronto as formulações. Pode fazer um ajuste, você dá um decaimento com escuro, você sobe o tom com claro, e você então aumenta a saturação, luminosidade, cria um matiz, e você então dá uma moldada, dá uma modelada na sua coloração, e dá uma modificada. É o que a Vela faz, é o que a Schwarzkopf faz, é o que a L'Oréal faz, é o que a Alpha Park faz, é o que a Palco faz. Então, as empresas tentam dar uma mexidinha para poder ter uma característica sua. Né? O creme, a massa cerosa que vai aqui também, cada uma tem uma mudança na formulação, tem uma coloração que você aplica, que ela é mais adesiva, ela é áspera para aplicar, tem uma que a tribologia dela é maravilhosa, você coloca, ela desliza, parece uma seda, né? Então tem coloração que você coloca, ela fica, tem coloração que você coloca, ela escorre, né? E o cabelo fica sem coloração. Tudo isso é o quê? Né? É a massa cerosa da coloração. Tem coloração que resseca o cabelo, tem coloração que deixa o cabelo brilhando, sedoso. Então, por quê? Cada empresa vai dar um ajuste na sua tal. Mas não é porque lá tem fundo de pigmento e verde, azul, amarelo, o que você quer que tenha. Não existe isso aqui dentro, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá? Isso nunca existiu, não existe e nunca existirá. Essa informação é total e completamente errada e falsa. Ok? Isso não existe. Agora, o direcionamento da coloração para aquilo que você quer, isso tem, lógico que tem. Tá? Você chega para mim e fala, eu quero uma coloração
que revele um SANDE, por exemplo. Ok? Então você vai direcionar os acopladores intermediários de cor para poder chegar naquele resultado que você quer. Né? Aí a pessoa, você pode chegar e falar assim, então a minha coloração ela tem um fundo, o exemplo, um fundo azul, verde e violeta. Tá? Ok. É você que está falando. O químico nunca falou isso e nunca vai falar. É uma linguagem sua, você está inventando para poder, de repente, vender o seu produto e tal, mas é uma linguagem coloquial da pessoa. Não tem nada a ver com o que ele está produzindo. Ele nunca jamais vai usar um termo desse, porque ele é doido, não é louco. Está entendendo? Então, de uma forma simples e rápida, né, seria mais ou menos assim. Não foi tão rápido, né, mas... Sim. Não, foi maravilhosa. Pois nada, aqui eu tenho as outras perguntas, mas eu acho que o senhor já está cansado também, né? Aqui já vai ser quase dia. Aqui para mim é meia-noite e 40 e para Chile é 1h40 e 40. É quase 2 da manhã para Chile e para mim já é quase 1 da manhã. Né? Então nós vamos encerrar aqui por aqui, Chile. Vamos fazer o seguinte: as perguntas que o pessoal fez aqui, quando a gente desligar a live, eu vou deixar a live salva, mas as perguntas apagam, né? As perguntas vão apagar. Então nós vamos fazer o seguinte: na semana que vem, terça-feira, no mesmo horário, nós vamos voltar aqui, e você que fez a pergunta, que nós não respondemos hoje, que eu tive que fazer a exposição, você pode fazer ela na semana que vem. Aí vamos fazer o quê, Chile? Nós vamos pegar na live uns 30 minutos inicial, a gente fala alguma coisa, e os outros 30 minutos a gente tenta responder as perguntas aí do pessoal. Eu acho que pode ser feito assim, né? Por mim, sim. O pessoal da Espanha aí, Chile, nem sei como é que foi feito a traduzir para eles, nem deixei de traduzir nada, né? Não. Mas não passa nada. Que me fazem pergunta essa semana, eu estarei respondendo. Então, assim, o pessoal que conhece a Chile pode mandar as perguntas para a Chile, ela me mandou 15 perguntas, e a semana que vem a gente faz de novo e a gente responde as perguntas do pessoal. Uhum. Eu falo menos na semana que vem, eu prometo. Tá ótimo, obrigado. Algumas informações novas e muito bom, muito bom. O Dodge sabe que eu pergunto muito, então tá aí. Mas tem que perguntar mesmo, tá certo? A pergunta é super importante, não é verdade? Maravilha, então. Então, pessoal, um beijo no coração, o Chile vai descansar. E amanhã não, terça-feira que vem, no mesmo horário, nós continuamos esse assunto, aqui nesse mesmo bate-canal, ok? É o Dodge Canal. Obrigada, gente. Obrigada por estarem Chile, beijo aqui. no coração, então. Outro. Até terça-feira que vem. Até. Manda as perguntas aí para Chile, ou manda aqui na minha caixinha aqui do Instagram, vamos mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo tudo carinho para vocês, tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Vamos lá.